Oi, galerinha linda, tudo bem com vocês? Bom dia! Seja bem-vindo a mais um videozinho aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e sou uma mulher trans e gravo conteúdos aqui pro canal, sou uma blogueira também. Gente, teve alguns comentários de algumas pessoas que querem ouvir mais sobre minha história, sobre a minha vida como mulher trans. Eu achei que é uma curiosidade bastante... que muitas pessoas têm curiosidade. Então eu vim trazer esse tema para vocês, uns vídeos relacionados à minha vida e como é a minha vida sendo mulher trans, né? O que eu faço. Mas antes de tudo, gente, antes de eu começar, vou pedir para vocês me ajudarem deixando o like e deixe comentário aí que eu respondo todos vocês, tá? Um por um eu tô respondendo. E se vocês querem me ajudar um pouquinho mais a fundo, vocês podem também estar sendo membro do canal. Para você ser membro do canal, você vai ter alguns vídeos exclusivos, tá bom? Só tem lá no para membros. E é uma forma de você estar me apoiando aqui no canal, tá bom? Se você conseguir, eu ficarei muito grata pela sua ajuda, sendo membro do canal, apoiando o canal todo mês. Bom, vamos lá então começar. Eu peço que vocês também não reparem, porque eu acabei de acordar. Eu tava deitada. Na verdade, eu acordei já um pouco faz tempo. Eu não sei que horas que vai chegar esse vídeo aí, mas eu acordei. E eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas ficaram pedindo para mim fazer vídeos mais relacionados a, assim, falando com vocês. Então eu vim trazer aqui para vocês. Aí eu acabei de acordar, falei, eu já vou fazer agora porque eu tô inspirada. Já tava com planejamento, por isso que eu tô um pouquinho com essa cara de sono. Mas vamos lá. A gente vai conversar agora sobre como foi que eu conheci o meu marido. Então, gente, assim, eu morava até uns meses atrás, eu morava ali na cidade aqui próxima, que é a cidade aqui onde eu nasci, que é a cidade de Salto de Pirapora. Eu tava morando ali uns meses atrás, que agora eu tô em Sorocaba, na cidade que eu nasci, que praticamente é do lado. Então eu tava morando lá eu tive alguns relacionamentos também, acho que uns 2 relacionamentos eu tive lá, mas não deram certo. E aí eu tava sozinha naquele momento, bem sozinha. E aí eu tava trabalhando ainda com salão, porque, pra quem não sabe, eu sou cabeleireira, mas no momento eu não estou praticando mais a profissão, não tô exercendo mais a profissão. Por quê? Porque eu senti que muitos anos trabalhando com isso, que chegou o momento de descansar um pouco, mas... Agora dá início ao outro sonho, porque o salão era um sonho pra mim, gente. Montar salão, realizar esse sonho de ser cabeleireira. Eu estudei, eu montei salão, realizei esse sonho e sou muito grata pelo tempo que eu fiquei na profissão. Mas agora, ciclo se encerra, eu encerrei o ciclo de cabeleireira para começar um novo ciclo aqui com vocês no YouTube, para se tornar aí uma blogueira, né? Então, era um sonho também. Então, eu vou iniciar esse sonho, estou iniciando com vocês aqui. Então eu fazia minhas coisas lá na cidade como cabeleireira, atendia minhas clientes. E só que eu sempre morei sozinha. A minha família toda mora lá praticamente, quase toda. Então eu passava a maior parte da minha vida sozinha. E aí por uns tempos também, gente, eu tive umas decepções amorosas. Foi aonde eu não quis mais, sabe? Tipo, tava sossegada de querer conhecer alguém, não queria conhecer mais ninguém. E aí, depois de um tempo, eu falei, eu acho que agora eu tô preparada, sabe? O que eu fiz? Eu comecei a estudar um pouco inteligência emocional. Eu fiquei meio fascinada por isso, porque eu sofri muito. Por isso eu uma pessoa muito amorosa, muito bondosa. Então, eu acabei que sofrendo um pouco na mão de homem, vamos dizer assim, né? E então, para que eu não, sabe, não passasse mais por isso, não tivesse mais abandono de pessoas, né, nesses relacionamentos, os que entravam na minha vida depois ia embora. Então eu sofria muito. Então eu comecei a ficar fascinada por estudar inteligência emocional, dependência emocional. Então, comecei a estudar bastante e aí eu fui entender o que se passava por mim, o que eu sentia. E depois eu senti, ao tempo passou, eu estudei, a minha cabeça ficou um pouco mais leve, eu comecei a entender mais a situação, a dinâmica de como funcionava o mundo. Eu
Aí eu falei, acho que agora eu consigo lidar com um relacionamento porque eu tenho certeza que eu não vou sofrer mais. Porque assim, eu até então não entrava nesse relacionamento, gente, porque eu tinha medo de entrar e depois acontecer alguma coisa, de novo, o cara ir embora, não der certo eu ficar sofrendo, sabe? Eu não tinha maturidade suficiente pra. Não é maturidade, gente, maturidade eu sempre tive, não é essa palavra. Eu não tinha inteligência emocional suficiente para me poder encarar a realidade das coisas que aconteciam comigo. Então, na verdade, eu não me culpo também porque era uma coisa que eu não sabia. Por isso, comecei a estudar. Depois comecei a estudar, eu falei, bom, agora ninguém vai me fazer mais de burra e de otária, né? Aí, o que que eu fiz? Depois que eu estudei, assim, um tempo, até hoje eu estudo porque eu gosto muito dessa área de psicologia, assim, sabe? Da mente, né, humana, o que que, sabe? Por conta das coisas que eu também já passei. Então, eu sempre procuro estar estudando. Quando eu senti que eu estava um pouco mais preparada, eu falei assim, aí eu acho que agora eu tô. Agora eu entendi um pouco, né, a dinâmica do universo e eu consigo, acho que agora, né, tô pronta para mim iniciar outro relacionamento. Aí foi quando, no meu período de alguns meses eu sozinha, quase um ano sozinha, que eu comecei a estudar a fundo, aí eu consegui me sentir mais leve, né, eu consegui me sentir preparada para que se eu me relacionasse, alguma coisa acontecer, eu ia ter uma inteligência emocional para conseguir lidar com a situação, coisa que eu não tinha. Então eu falei, então agora eu vou arrumar o marido. Daí eu me joguei no naquele no Tinder, né, no aplicativo. Aí esse é famoso, né, gente? Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Então é muito conhecidinho aqui, né, esse o Tinder. Então eu falei, bom, eu vou lá, tinha o Badu também, que eu gostava. Daí eu falei, eu vou entrar. Daí entrei. E lá eu comecei pesquisando, assim, né? Vendo os boy, magia que tinha lá. E eis que eu vejo. Deixa eu sentar um pouquinho mais pra cá. Eis que eu vejo o, o meu boy. O meu boy no Tinder, né? Até então a gente não tinha ainda desconhecido e tal. Mas eu não lembro quem que deu match. Eu não lembro se foi eu ou se foi ele. Eu lembro assim, ah não, acho que foi ele que deu o match primeiro. Olha, gente, já faz também um ano e pouco, né? Tá indo um ano e 4 meses que a gente tá junto. Eu lembro que deu match primeiro, porque quando eu dei match nele também, ele já tinha dado. Então deu match, sabe? Aí a gente começou a conversar, ele pediu meu Instagram, eu passei pra ele, e aí ele pegou e foi lá, viu minhas fotos, tudo, conversando. E daí nessa a gente iniciou uma conversa, tal, ele viu que era realmente eu também, tal. E ele já tinha se relacionado, vamos dizer assim, entre aspas. Ele já ficou, na verdade, com mulheres trans. Então, assim, eu acho que foi eu fui a segunda, uma coisa assim. Ele já tinha atração, né, por mulheres trans. Então, assim, ele já tinha ficado. Ele não chegou a se envolver a namorar, mas ele já tinha ficado. Inclusive, até a pessoa eu conheço, ela, minha amiga. Mas, quando ele me conheceu, aí a gente começou a conversar, né? Daí, depois ele a gente parou de se falar. Aí, ó, a gente conversava um pouco pelo Instagram de vez em quando e ele também pelo WhatsApp, né? Depois eu passei o WhatsApp pra ele. Aí, gente, a gente conversou depois de um tempo, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro, sim, perfeitamente. Só que a gente não sei o que aconteceu, que a gente parou de conversar por um. Peraí, pessoal. Então, daí a gente parou de conversar, e aí, acho que ele levou um mês, uma coisa assim, acho que nem isso, alguns dias, gente, alguns dias. Aí eu só sei que a gente voltou a conversar. A gente tinha parado, daí voltou. Mas é assim mesmo, né? A vida é assim. Aí começa a conversar, depois dá uma esfriada. Porque é tudo começo também, né? A pessoa tem outras coisas pra fazer, não dá tanta aquela importância, né? Mas assim, aí a gente começou a conversar de novo. Por quê? Porque daí o que aconteceu? Ele me chamou, eu postava direto as coisas do meu salão lá no Insta. Aí eu postei lá no Stories, que eu postava Stories todo dia, bom dia, cliente, falar para as clientes,
postava lá o meu dia no salão, né? Falava, tem um horário disponível e tal. Aí as clientes se comunicavam e viam minhas postagens, né? Pra poder ir lá no meu salão. Tinha horário disponível, postava promoção. Todo dia eu colocava minha cara no sol pra falar isso. Aí ele viu, daí ele falou assim, gatinha. Daí ele repostou, mandou o stories de volta, né? E falou, gatinha. Aí eu falei, nossa, apareceu o alecrim dourado, porque ele tinha sumido. Aí, o que aconteceu? A gente deu continuidade na conversa. E aí ele falou assim, nossa, no final a gente nem conseguiu se ver. Daí eu falei assim, não se viu. Aí ele falou, nós temos que se ver. Daí eu falei, é verdade, né? Nós temos que se encontrar. Aí eu falei, não lembro se foi eu, se foi ele que falou, vamos, que tal isso? Eu falei, porque eu sou um pouco mais rápida no assunto. Eu falei assim pra ele, vamos, que tal esse final de semana? Daí ele falou assim, vamos sim, esse final de semana a gente marca. Daí eu falei assim, então tá, vamos marcar no shopping, porque, né, é sempre em app assim, é bom você marcar porque você não conhece a pessoa, né? E aí eu marquei no shopping. O shopping daqui da minha cidade de Sorocaba, ele tem vários shoppings aqui. Aqui é uma cidade grande, é muito bonita. Então, tem um shopping aqui que é muito grande, acho que ele tem 3 andares, é isso mesmo, ele tem 3 andares. E ele é bem grande, assim, você até confunde as entradas dele, porque ele é bem grande. Daí, a gente falou, vamos então marcar de a gente ir final de semana. Só que a gente não marcou a data, o dia. Tá, daí a gente foi conversando. Aí, eu acho que eu conversei com ele na quinta. No sábado, gente, minha irmã, nós estávamos conversando com as minhas irmãs no grupo, na família. Minha irmã falou assim, tô indo lá pro shopping, comprar umas roupas, levar a Laura pra comprar umas roupas, que a outra minha irmã, levar ela pra comprar roupas na Riachuelo, roupa de cama. Porque essa minha irmã tem carro, né? Então a outra não tinha. Daí ela falou assim, eu vou levar lá. Dá pra quem quiser ir. Né? É uma coisa assim. Daí eu peguei e falei, eu vou também, porque eu tava em casa de bobeira, não tava fazendo nada, não tinha cliente nesse dia. Eu não lembro se era feriado, o que era. Mas eu sei que eu tava sem trabalhar. Era já... Aí a minha irmã falou, vamos então. Daí eu peguei, aí eu mandei mensagem pra ele, falei assim, viu? Eu tô indo pra Sorocaba, nós estamos indo no shopping com a minha irmã, a gente vai comprar algumas coisas lá. O que você acha de a gente se ver hoje, então? Olha, eu acelerada, né? Daí ele falou assim, então tá bom, eu vou. Aí ele pegou, gente, e daí a gente marcou de ir, ele foi. Só que nós chegamos no shopping, aconteceu assim, eu cheguei no shopping e ele... Na hora que eu entrei lá, o shopping é grande, como eu falei pra vocês, aí ele não conseguia achar o local. Ele chegou lá, eu cheguei primeiro, depois um amigo dele levou ele, entendeu? Aí depois ele ficou lá zanzando e não achava a saída. E eu não tava acostumada, não tava acostumada, porque depois eu passei a trabalhar lá uma época, esse tempo atrás. Agora eu comecei a trabalhar no salão lá. Fiquei lá acho que um mês. Então aí eu aprendi a andar lá. Mas só que até então, quando eu conheci ele, eu não sabia andar lá. Aí eu falei assim, olha, eu tô aqui perto do Mac e tal, vamos, eu vou esperar você na entrada. Só que na minha cabeça era só, tipo, 2 entradas, não era, né, a gente tinha mais entrada. Eu fui em uma que lá, eu falei, ai moça, eu perguntei onde que é a saída, a entrada e saída, que ela falou assim, bem ali. Mas ela mostrou uma das entradas e saída, entendeu? E eu fui ali toda inocente, né, achando que era. Daí, eu não era. Aí fiquei lá, acho que uns 15 minutos, ele chegou, falou assim, cadê você? Eu não tô vendo. Eu falei, também não tô te vendo. Gente, eu sei que os dois ficou estressados, porque eu não conseguia ver ele não me via, e nós falando no WhatsApp, e eu mandando áudio, ele se estressou, porque ele é um pouquinho estressado. Aí ele se estressou, falou assim, deixa então, não dá, a gente não tá dando certo de a gente conseguir se ver, deixa para outro dia a gente marca outro lugar, ou porque aqui não tô achando. Aí eu falei, tá bom então, eu vou estar aqui no McDonald's, se você quiser dar uma passada por aqui, se você achar, se você estiver rodando por aqui, eu vou estar aqui comendo um lanche lá com a minha irmã. Daí desliguei e fui. Aí comi lá, tal, ele foi embora. Quando a gente tava indo embora com minhas irmãs comprou o que tinha que comprar, a gente tava indo embora. Aí começou a falar, falei, nossa, você poderia ter procurado mais, né, se esforçado um pouco mais, tal. Aí ele, não é, porque eu fico nervoso, assim, um monte de gente, sabe? E eu lá, ele é meio tímido, meio vergonhoso, então... Ele falou assim, aí eu ia ficar rodando que nem uma barata tonta lá. Eu falei, que bobo, né? Porque o que tem a ver, gente, né? Eu procurei, é que eu não ia ficar caçando ele lá, né? Eu acho que era mais fácil ele ficar me procurando, né? Só que daí ele procurou, não achou e daí ele desistiu.
Daí eu falei, nossa, eu poderia ter se esforçado mais. Ele falou assim, não, mas é porque eu não gosto, eu fico nervoso e tal, um monte de gente, aí eu não acho, eu fico ficando estressado e tal. Eu falei, tá bom, então, tranquilo, vamos se ver então. Fazer o seguinte, quer vir em casa? Amanhã, que era domingo. Aí eu falei, quer vir em casa? A gente, sei lá, faz alguma coisa em casa, né? Já que não deu certo aqui no shopping, eu também não conheço todo lugar, entrada e saída aqui, eu não sei, vai que de novo a gente marca e não dá certo. Daí ele falou assim, então beleza, vamos. Daí eu falei, a gente come alguma coisa, sei lá, a gente compra, pede ou faz alguma coisa aqui em casa. E aí a gente se conhece aqui mesmo, fazer o quê, né? Aí ele falou assim, perfeito. Daí outro dia eu fui lá, levantei toda empolgadinha. Fui lá, gente. Aí esperei a noite, à tarde, que ele fez, à tarde. Aí eu fiz tudo que tinha que fazer em casa, dei um grau na casa, né, pra receber o boy em casa, porque naquele dia tava meio desorganizadinha e era o dia final de semana do domingo, geralmente, que eu dou aquela faxinada em casa. Então era dia de faxina, daí eu dei organizada já. Aproveitei que o boy ia vir e já dei uma organizada. Aí no final da tarde ele veio, à noite, chegou em casa. Ele falou bem assim pra mim, chegou no portão de casa, gente, eu fiquei um pouco nervosa, porque quando ele chegou, eu olhei assim, eu falei, e agora? Ele falou, me espera no portão que eu tô chegando. Daí eu cheguei, aí ele pegou, o Uber parou assim, eu falei, sabe quando você fica nervosa, você nunca vê a pessoa pessoalmente. Daí e assim, eu tava tranquila com ele, porque assim, tinha minhas irmãs que moravam lá, também por perto e tal, qualquer coisa, né, tinha gente, os vizinhos, tudo que me conheciam, que eu era cabeleireira, atendia cliente ali na rua, vizinha, tudo. Eu falei, aí também mandei foto, tudo dele, pra minha irmã, e falei, vai vir um rapaz aqui, tal, que eu vou conhecer ele. Eu dei meio que alertada, né, porque a gente não pode confiar também, né. E aí, gente, ele chegou lá no portão de casa, ele falou assim, não tô conseguindo fazer o pagamento. Gente, ele falou assim, eu não tô conseguindo fazer o pagamento do Uber. E agora? Eu falei assim, e agora? Aí você pergunta pra mim. Aí ele falou assim, o que eu faço? Então eu falei assim, não sei. Aí ele pegou e falou, então, você não tem como pagar pra mim aqui? A hora que voltar meu aplicativo eu mando pra você? Aí o boy já vem pedir dinheiro, já nem me conheceu e já vem aqui pedir dinheiro. Ai, que uó. Daí eu fiquei assim, já fechei minha cara. Porque eu falei, nossa, mal eu conheceu, já tá me pedindo dinheiro. Daí eu falei, pra pagar Uber, esse bofe tá de truque comigo, né? Eu pensei, eu falei, tá de truque. Aí eu falei, fazer o quê, né? Ele tá aqui, né? Vamos confiar, né? Aí ele falou assim, não, porque não tá abrindo. Aí ele mostrou pra mim, daí eu fiquei mais calma, porque até então ele só falou isso assim, ele falou assim, você não paga pra mim ali, porque o Uber não pode ficar esperando. E aí assim que eu voltar o aplicativo, não, aí assim que der certo de eu entrar no banco, eu mando pra você aqui. Só falou isso, daí eu já fiquei assim meio nervosa. Eu falei assim, eu vou ter que dar dinheiro pro cara, pra ele sair de lá, vem aqui, eu que tenho que pagar ainda. Eu falei, não. Aí eu fiquei nervosa, fiquei com a cara fechada, mas mesmo assim eu emprestei o dinheiro naquela hora. Daí eu emprestei, acho que foi R$ 60, foi. Mandei pro cara, ele pagou o Uber. Na hora que nós entramos pra dentro, a gente tem com a cara fechada. Aí ele pegou e entrou comigo, daí sentamos lá, começamos a conversar. Aí eu falei assim, deixa ele, eu não vou esquecer do dinheiro não, porque ele vai ter que me dar meu dinheiro. Uma hora ou outra, tipo, se ele não falar, eu vou falar antes dele ir embora, eu vou falar do dinheiro. Aí eu peguei e fiquei assim, né, meio assim, daí eu falei, quer saber, eu vou relaxar, porque o cara tá aqui mesmo, não tem como ele mentir depois, né, ele vai ter que me dar meu dinheiro. Aí eu fiquei mais tranquila também, né, besteira também, né, fica estressando. Eu falei, já que eu chamei ele pra conhecer, vamos, né, relaxar na mente. E aí a gente começou a conversar e tal. Anoiteceu, a gente ficou na sala conversando, que a sala era o salão, porque eu tinha a minha casa, que eu sempre alugava casa grande, eu sempre fazia um cômodo de salão, porque eu não pagava 2 aluguel, salão e casa, né? Fica muito caro pagar 2 aluguéis. Então eu sempre pagava uma casa maior e fazia o salão lá. Daí ele pegou e ficou lá sentado comigo no salão, que eu falo que é sala, mas no salão. E a gente conversamos, anoiteceu, a gente foi buscar. A gente pediu alguma coisa pra comer. Daí a gente tomamos uma coisinha, comemos uma coisinha lá e ficamos lá. E depois a gente pegou e foi pro quarto, ficamos lá conversando, vendo, assistindo. Aí, gente, o que aconteceu? A gente começou nessa época, agora não, porque a gente parou. Eu e ele a gente parou, mas a gente tomava uma. Então a gente comprou lá o fardinho
E ficamos tomando, conversando, sabe? Aí, passou as horas, né? A gente já ficou meio alegre. E eu sempre gostei de uma geladinha, né? Então, agora eu parei porque eu não tenho controle pra isso, entendeu? Porque sempre que eu ia, comprava, assim, eu nunca. Era pouco, assim, era sempre depois de um fardo já vinha outro. Você sabe que, meu Deus do céu. Eu não brincava em serviço, não. Sempre gostei de ficar bem alegre mesmo, sabe? Com a gelada. Nunca gostei de pouco assim. Então, aí a gente resolveu parar depois, né? Agora de um tempo, por causa disso, que já que não tem controle, então é melhor parar. Então a gente pegou e depois disso a gente começou a conversar, a gente ficou. Entendeu? Rolou, a gente ficou. E aí ele ia embora. Só que daí, como a gente ficou, passou o tempo também, eu falei assim, não, você não precisa ir embora agora, né? Ai, gente. Deixa eu ver se tá funcionando. Daí, eu falei pra ele assim, não, você não precisa ir embora agora. Você pode ficar aqui e ir embora amanhã, né? Falei pra ele assim, você pode ir embora amanhã. Aí, gente, o que aconteceu? Ele dormiu lá comigo, a gente dormiu junto. Acordou cedo. O que aconteceu? Cedo, ele falou assim, amor, e agora? O que a gente vai fazer? Daí eu falei assim, não sei, vamos passar o dia aqui, né? Aí a gente passou o dia juntos e depois ele foi pra casa dele, gente. Depois chegou lá, ele falou comigo, né? Ele foi pra casa dele embora na parte da tarde. Aí falou se perguntou o que eu queria com ele, se eu queria namorar com ele e tal. E aí eu aceitei namorar com ele, já de cara. E aí ele foi pra casa dele, ele falou assim, então. Aí eu falei assim, bom, se você quiser vir pra casa, fica aqui por uns dias pra gente primeiro experimentar, fazer o teste de como que vai rolar, né? Se a gente vai conseguir gostar um do outro e tal. Tipo aquela fase. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou a roupa dele, foi pra casa, ficou lá. Gente, depois daí nunca mais a gente se separou. Estamos até hoje, graças a Deus. Foi um encontro, acho que foi uma das coisas mais boas pra mim, porque eu já tive relacionamentos mais tóxico, abusivo, que não rolava. E no final de tudo, eu achei que assim, pra mim foi maravilhoso, foi uma das coisas maravilhosas que aconteceu, foi o relacionamento. E a gente tá juntos, né? Já um ano, vai pra 4 meses, 1 ano e 4 meses. Depois que ele foi dessa vez do encontro, ele só foi pra casa dele, pegou a roupa e voltou. Então bateu bem assim aquela questão do, né? De corpos e tudo, sentimento. E aí no final a gente tá aí até hoje feliz. Nesse momento ele tá trabalhando agora. Eu tô gravando meus vídeos porque eu trabalho com o canal aqui, né? E ele trabalha fora. E eu trabalho aqui dentro de casa, né? Sou dona de casa e cuido dele, cuido da casa. E é isso, gente. Essa é a minha vida como mulher trans, contando minha história pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre minha vida, sobre mais história, comentem embaixo o que vocês acharam. Curtam bastante, comentem aí que eu respondo todo mundo, tá? E não esquece de me ajudar se você quiser me ajudar apoiando esse canal, sendo membro, que lá também tem os videozinhos exclusivos para membros, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Agora eu vou levantar, tomar meu café. Beijo, tchau.